venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da
A graça e a paz, amados. Um bom dia, um excelente dia a todos. Nesse momento, amados, vamos fazer a oração. Baixamos nossas cabeças e oramos juntos comigo. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso em Tua presença, Pai. Obrigado porque Tu és fiel em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pelo Teu carinho por cada um dos Teus, Pai. Nos protege, Senhor, nos abençoa, Pai. Toma conta do pastor Clóvis, do pastor Marconde, Pai. Tu sabes todas as coisas, Pai. Por essa oração que eu te peço, Senhor, e sempre te pedir, Senhor. Amém. Nesse momento, vamos ler a palavra que se encontra em Salmo 59, versículo 16 ao 17, que diz: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Nesse momento, vou passar a palavra para Renata. Oi, amados, graça e paz, bom dia, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse momento, eu quero te convidar a adorar o Senhor, nesse momento comigo. Juntos vamos adorá-lo e engrandecer o seu santo nome, amém? Vamos adorar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor,
para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que possamos sempre adorarmos e buscarmos cada vez mais, amadas, a presença do nosso Senhor. Amém? Vamos continuar, meus irmãos, adorando ao nosso Senhor. Vamos continuar engrandecendo o seu santo nome. Só o Senhor, Ele é digno, como falamos no início, o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. Sabemos que a situação que nos encontramos hoje é uma situação muito difícil, tem dias que estamos desanimados, mas o Senhor, Ele quer que a gente continue o adorando, o Senhor quer que a gente continue louvando, o Senhor, Ele quer que a gente continue buscando incansavelmente a face dEle. Vamos continuar adorando. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair, quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor. Levanta
mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há Aleluia, 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 um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Amém, amados, não há cadeias onde há adoração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos adorar, amados. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem lhe fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, se fosse vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada.
vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem lhe fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, se fosse vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Deus os abençoe, amados. Fiquem na paz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos orar para a família do nosso pastor? Papai do céu, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Meu pastor, Senhor, que se chama pastor Clóvis, Senhor, ele é muito bom, Senhor. Ele fala tanto por Deus, Senhor, é muito bom, Senhor. Obrigado por ter um pastor tão lindo desse, Senhor, que até agradece minha vida, Senhor. A partir de hoje eu sempre vou te louvar, Senhor. Amém. Mais uma leitura bíblica que se encontra em Mateus 5, 13 ao 16, que fala: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeias e se coloca debaixo do queires. Mas o velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Nesse momento, vou passar a mensagem musical com o coro jovem Kairos. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos chegando mais uma vez a um momento especial, é o momento da palavra. E nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar juntos mais uma vez nesse culto de louvor, de adoração ao Seu nome. E nós gostaríamos de estar iniciando esse momento com uma palavra de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E é um cântico que diz assim: por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Então nós temos agradecido a Deus pelas coisas que Deus tem realizado na nossa vida, e nós sabemos que Ele ainda tem muita coisa a fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Então eu quero de forma especial agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor deu para os meus filhos. No dia 16 para a Vitória e no dia 20, ontem, para Pedro Vitor. Pedro Vitor fez 18 anos, Vitória fez 9 anos no dia 16. E mais, agradecer também por mais um ano de casamento, mais um ano de casado. 2001, 16 de junho, nós estávamos nos casando, 19 anos de casado. Quero agradecer a Deus pela minha família. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Nós não temos como retribuir, nós não temos nenhum bem, nós não temos nenhuma dádiva em nós mesmos que possa retribuir
ao nosso Deus, ao nosso Criador, por todo o bem que Ele tem feito para as nossas vidas. Eu quero expressar o meu louvor, a minha gratidão a Deus, por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Então, a única forma, diz o salmista, que darei ao Senhor, ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor na presença de todo o seu povo. É exatamente isso que estou fazendo agora. Dizendo muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Lá no Salmo 23, no verso 6, diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então eu queria agradecer a Deus. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Eu queria também pedir para que você vá compartilhando, porque daqui a pouco nós vamos ter uma palavra e eu tenho certeza, Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. Deus vai falar ao teu coração. Prepara o teu coração para receber algo que Deus tem a falar de forma pessoal e particular com a tua vida. Nós queremos chamar meu filho Pedro, ele fez 1 ano de vida, mais 1 ano de vida ontem, está com 18 anos agora, já está ficando, né? E ele vai dar uma palavra de gratidão a Deus por mais 1 ano que Deus lhe concedeu. Amém. Eu queria agradecer a Deus por estar fazendo 18 anos, mais 1 ano na presença do Senhor, buscando a Ele, exaltando o nome dEle. Queria agradecer também pelo carinho de todos que tem por mim. Obrigado pelas mensagens dos irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E agradecer pelo meu pai, pela minha família, que sempre estava ao meu lado, sempre me apoiou, sempre me deu amor, carinho. E eu agradeço a Deus pela minha vida e por mais 1 ano de vida. E que venha mais e mais anos que eu possa estar na presença do Senhor e fazendo a vontade dEle. Amém? Nós vamos fazer essa oração de gratidão, também pedimos já pela palavra, faremos a leitura em seguida, mas eu gostaria que você fosse compartilhando. Há uma palavra no canal da igreja, quando você acessa o vídeo, vai ter o nome inscrever-se em vermelho, em destaque. Você simplesmente dá um clique com o dedo, já está escrito, não precisa botar nome, identidade, CPF, nada disso. Só clicar em inscrever-se, você já vai estar inscrito no nosso canal. Eu queria pedir também que você também desse o like, desse o legal, porque é importante para que o vídeo possa ser expandido no YouTube. Isso é muito importante. Então eu queria que você não se esquecesse agora de marcar os seus amigos do Facebook, do Instagram, ou até mesmo dê uma ligação para alguém que você gostaria de que ouvisse a palavra que nós temos a ministrar nessa manhã. Tenho certeza que a tua vida será grandemente abençoada pela palavra de Deus. A palavra, diz a Bíblia, que a palavra, através da palavra, passaram a existir todas as coisas. Deus, Ele chama para si aquilo que não existe. Deus, Ele diz assim que todas as coisas passaram a existir através da palavra de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a palavra de Deus será ministrada logo em seguida dessa oração, e eu queria que você continuasse compartilhando, continuasse convidando pessoas para estarem conosco nesse culto, mesmo que de forma virtual, mesmo que de uma maneira diferente da que nós estávamos acostumados a cultuar. Convide para que possa estar ouvindo a palavra de Deus, para que possa estar cultuando ao Senhor, porque o nosso Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Nós vamos orar agora. Quero orar pela vida do meu filho, mais 1 ano de vida, orar agradecendo a Deus pelo meu casamento, pela minha filha Vitória. Vamos fazer essa oração de gratidão e também pedir que Deus possa estar, através do seu Espírito Santo, falando tremendamente conosco nessa manhã. Querido Deus, nosso bendito e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, ó Deus, estar aqui, ó Deus, juntamente com teus filhos e filhas, com os nossos irmãos, te cultuando, Pai, mesmo que de uma maneira virtual, pois o contexto atual requer isso. E nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e cada uma, ó Deus, aonde estão, nos seus lares, nas suas casas, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, de maneira poderosa, graciosa, ó Deus, e possa, ó Deus, abençoá-los, abençoar famílias
ó Deus, que estão aqui, ó Deus, conectados conosco. Famílias aqui representadas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida do meu filho Pedro. Mais um ano de vida. Que ele tenha uma longa vida. Tenha muitos anos, ó Deus, te servindo, te adorando. E cada vez mais, ó Deus, prosseguindo em te conhecer e em te servir. Eu quero te agradecer pela minha filha Vitória também, que completou mais um ano, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida dela. Que ela cresça em estatura e graça perante a tua presença. Que ela seja instrumento teu. Que ela testemunhe de ti, aonde quer que esteja, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a minha esposa, meu casamento. Muito obrigado. Recebe, Pai, a nossa gratidão, recebe nosso louvor, recebe toda a nossa adoração pelas tuas benécias para conosco, por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na vida da nossa família, Pai. Eu quero te pedir pela palavra nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra seja contundente, confrontadora, que a tua palavra, Senhor Deus, venha nos encontrar na nossa singularidade. Que a tua palavra, Pai, nessa manhã, ela possa fazer de nós pessoas melhores, servos melhores, esposos melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Que a tua palavra possa agir em nós e possa produzir em nós, ó Deus, o caráter de Jesus Cristo, fazendo com que a nossa vida possa, Senhor Deus, estar a serviço do teu reino, a serviço do rei e a serviço do reino, para a glória do teu nome. Portanto, fala conosco. Eu reconheço, Pai, minha pequenez, que nessa hora eu seja apenas um mero instrumento nas tuas mãos. E eu peço que o teu Espírito Santo aqui fale conosco, de acordo com as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pedro. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós gostaríamos de estar falando nessa manhã sobre o seguinte tema: olha para nós. Esse é o tema, olha para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para orar a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. No caminho da oração acontecem várias coisas. No caminho da oração acontece cura, acontece milagre, acontece libertação. Todas as vezes que o crente, que o cristão, que o servo de Deus se propõe a viver uma vida de oração, ele não tem como não experimentar o novo de Deus, o melhor de Deus na sua vida. Sempre no caminho da oração acontece algo. Diz a palavra de Deus que Pedro e João, ele estava indo para a oração da hora nona. Essa oração era uma oração que acontecia às 3 horas da tarde. Na verdade, os judeus, eles oravam geralmente 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia, e a oração da hora nona, que é 3 horas da tarde. Naquele templo, no templo, havia 3 pátios. O primeiro pátio era o pátio que dava acesso a uma câmara onde os gentios cultuavam, ou entravam para orar. O segundo pátio era o que dava acesso às mulheres. E o terceiro pátio era o pátio da porta formosa,
Era o pátio que dava acesso aos judeus que iriam para o templo adorar, o templo orar. A Porta Formosa, ela tinha em média 25 metros de largura, 20 metros de largura e 25 metros de altura. Para abrir e fechar essa porta, era preciso o trabalho de cerca de 20 homens. Aquela porta, além de ser uma porta larga, enorme, era também uma porta de metal. E ela era revestida de ouro e de prata. Na verdade, aquele lugar era um lugar estratégico. Era um lugar onde estava ali pessoas que estavam cumprindo as suas tradições religiosas, pessoas que entravam no templo para orar, para adorar a Deus. Mas o que me chama a atenção é de que aquele coxo, ele se colocava naquele lugar estrategicamente. Mas ele não estava ali pela primeira vez, ou ele estava ali de uma forma muito rara, uma vez ou outra. Ele estava ali todos os dias. Eu imagino que aquele coxo, ele se preocupava em acordar mais cedo e chegar no templo antes do primeiro judeu chegar para a oração. Imagino que aquele coxo, ele estava ali, na verdade, com o objetivo de pedir esmola. Ele vivia ali, na verdade, mendigando. E ele ficava naquele lugar estratégico. Apesar daquele lugar ser um lugar onde houvesse um grande fluxo de pessoas entrando e saindo do templo, ninguém tinha olhado para aquele miserável. Ninguém tinha olhado para aquele homem que estava ali a mendigar na porta chamada Formosa. Aquele homem, ele esperava receber alguma coisa que pudesse contribuir para a sua sobrevivência. Mas diz a palavra de Deus que Pedro e João desceu para o templo, para a oração da hora nona, e ele encontra aquele homem. Na verdade, nós precisamos pensar nessa palavra. Olha para nós, foi na verdade uma palavra enfática, pronunciada por Pedro e João, quando aquele homem pediu uma esmola. Mas olhar para nós é algo que nos leva a refletir, a pensar, a analisar a nossa própria condição de vida. Nós podemos, muitas vezes, olhar para as pessoas, olhar para o mundo, olhar para a nossa volta, mas muito pouco nós olhamos para nós. Na verdade, a direção ali da colocação, quando Pedro e João disse, olha para nós, ele pediu que aquele coxo olhasse para eles. Mas eu queria fazer uma aplicação diferente. Você tem olhado para você mesmo? Você tem procurado ver o seu estado espiritual? Você tem procurado fazer uma autoanálise? A autoanálise ajuda-nos a aquilatar as nossas ideias e a atingir o panorama de nós mesmos. Muitas vezes nós temos a capacidade de poder olhar para o outro, mas nunca para nós. Muitas vezes nós temos a capacidade de poder perceber as coisas que estão à nossa volta, externamente, mas nunca fazemos uma introspecção, mas nunca procuramos pensar como eu me encontro diante de Deus. Eu queria que nesta manhã você pudesse refletir nessa palavra e, em vez de poder olhar para o outro, você possa olhar para si. Faça uma introspecção. Como está a sua vida? Diante de um cenário tão conturbado da existência humana. Um cenário de pandemia. Um cenário de isolamento social. Um cenário onde muitas pessoas se encontram depressivas, ansiosas, preocupadas. Um cenário de conflitos políticos. Um cenário onde nós nos encontramos dentro desse cenário, muitas vezes procurando respostas, procurando saber por que isso ou por que aquilo. Faça uma introspecção, olhe para si mesmo. Na verdade, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo chamando Timóteo a fazer uma análise de si mesmo, a ter uma preocupação consigo mesmo. Muitas vezes nós nos preocupamos com o outro. Paulo diz assim a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
tem cuidado de ti mesmo. A preocupação. Muitas vezes nós temos vivido no mundo e o mundo está se degradando, o mundo está se dilacerando, está se destruindo, e nós estamos vivendo, na verdade, na contemplação. É aquela palavra que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos que usar muitas vezes o nosso intelecto, a nossa racionalidade, para poder fazer uma introspecção, para poder perceber para onde estamos indo, para onde estamos caminhando e como nos encontramos. Olha para nós, primeiro, antes de você olhar para o outro, olhe para você mesmo. Veja como você está, veja como você se encontra. Eu lembro de uma ilustração de um escultor dinamarquês. O escultor dinamarquês, ele geralmente fazia as suas esculturas na praça central da Dinamarca. E ele ali naquela praça, ele fazendo a sua escultura, ele parou ao concluir a sua obra e começou a observar aquela escultura. Então uma pessoa, um passante ali, ele começa a perceber que aquele escultor dinamarquês, ele estava de olhos fitos naquela escultura. E ele percebe que ali, ele antes de poder ir para o seu trabalho, ele passa horas ali observando aquele escultor. E aquele escultor estava com os olhos fitos. Ele não piscava, ele olhava para aquela escultura, e ele olhava, e ele olhava, e ele passava horas olhando para aquela escultura. Aquele homem foi trabalhar, cumpriu o seu expediente de trabalho, voltou pela mesma praça e parou e observou que o escultor dinamarquês também continuava ali, no mesmo lugar, olhando para aquela escultura. E ele percebeu que depois de muitas horas, depois de um dia todo, aquele escultor dinamarquês, mesmo continuando olhando para a sua escultura, ele começa a chorar. E aí aquele homem que estava passando por aquela praça se aproxima daquele escultor e diz: ô rapaz, eu passei aqui pela manhã e eu percebi que você estava horas olhando para essa escultura. Voltei do trabalho, você está na mesma posição, no mesmo lugar, olhando para essa escultura, e agora você está chorando. O que acontece? E aquele escultor dinamarquês disse: é verdade, eu estou aqui o dia inteiro olhando para essa escultura, e eu percebi, não consegui achar nenhum defeito nessa escultura. E quando nós não conseguimos achar nenhum defeito num trabalho que nós estamos fazendo, num trabalho que nós estamos realizando, significa dizer que nós estamos em decadência. Muitas vezes nós não temos perdido o nosso senso crítico, a nossa capacidade de buscar a melhora, de buscar a mudança, de buscar o crescimento. Muitas vezes nós vamos e participamos: como está a sua vida? A minha vida vai bem demais. Não tem senso crítico. Você precisa olhar para você e procurar os pontos que precisam ser melhorados. Como está a sua vida de oração? Como está o seu compromisso com Deus? Como está a sua vida de santidade? Nós vamos perceber no texto referido que os discípulos que estavam indo para o templo, entrando pelaquela porta chamada Formosa, eles acabaram de passar pela experiência do Pentecostes. Uma experiência contundente, uma experiência forte, uma experiência onde houve o derramamento do Espírito. A ação de Deus foi extraordinária. Eles sentiram o mover de Deus nas suas vidas. Eles poderiam estar conformados com aquela experiência. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que nós nunca devemos nos conformar com aquilo que Deus faz na nossa vida, porque Deus sempre tem mais para nós. Nós devemos sempre buscar mais de Deus. Aqueles servos de Deus, aqueles apóstolos, eles foram à porta chamada Formosa e encontraram ali, naquele lugar, um homem coxo, um homem que precisava de um toque de Deus, um homem que precisava de um milagre de Deus, um homem que precisava ter uma experiência mais profunda com Deus. Mesmo tendo passado pela experiência do Pentecostes, eles tinham uma vida disciplinada, eles estavam indo ao templo para a oração da hora nona. Não desista de viver uma vida de oração.
persevere, mesmo que as coisas sejam contrárias, mesmo que tudo não esteja do jeito que você espera. Deus precisa fazer algo mais na sua vida, mas você precisa estar nas condições para que Deus possa lhe usar, para que Deus possa fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um homem útil para essa geração, uma geração conflitada, uma geração perdida, uma geração que precisa de uma palavra de transformadora. Deus quer usar você. A palavra foi essa: olha para nós, faça uma autoanálise, não seja conformista, não viva da contemplação. Antes de poder olhar para os outros, olhe para você mesmo. Exatamente isso. Pedro e João tinham convicção de que aquilo que estava dentro dele, não aquilo que se referia à sua própria natureza, mas o Espírito Santo que tinha sido derramado no dia de Pentecostes, estava sobre a sua vida. Quando ele disse: olha para nós, ali diante daquela porta formosa, eles disseram: não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Ou seja, os discípulos pegaram aquele homem pela mão, levantaram, e diz que os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. No caminho da oração sempre acontece algo. No caminho da oração, Deus realiza milagres. Deus cura. Lembra no caminho da oração de Paulo, quando ele estava indo para a beira do rio? Houve uma libertação. Houve uma retaliação do inferno, mas houve uma libertação. Aquela mulher que era escrava, que era possessa, ela foi liberta quando Paulo estava no caminho da oração. Quando nós estamos no caminho da oração, Deus sempre faz algo. E Deus quer fazer algo para que você permaneça no caminho da oração. Deus sempre faz milagres. Então a palavra de Deus mostra com muita clareza que o milagre aconteceu porque Pedro e João estavam no caminho da oração. Mas para que acontecesse isso, ocorreu também algo fantástico. Havia a união entre duas pessoas de personalidade diferente. João, ele tinha uma personalidade, Pedro tinha outra. João, o que marcava a sua personalidade, o que caracterizava a sua vida era o amor. E o que caracterizava a vida de Pedro era a ação prática. Pedro era um homem prático. Eles se juntaram ali para orar. Ser companheiro de oração. É importante que você tenha um companheiro de oração. Alguém que realmente te motive a viver uma vida de oração. Essa parceria para buscar a Deus, para servir a Deus, é algo fundamental para o crescimento de um servo ou uma serva de Deus. É preciso que haja uma parceria. É preciso que você tenha alguém que te motive, que te incentive a buscar mais a Deus, a caminhar com Deus, a viver uma vida de adoração diante de Deus. Eu imagino que naquela porta formosa não aparece ninguém, mesmo religiosos, passando, entrando e saindo, judeus que tinham as suas tradições, olhavam aquele homem e aquele homem não era percebido. Nós temos que ter o cuidado, amados. Temos que ter o cuidado, amadas, para que nós não possamos viver num mundo de pouca profundidade com Deus, de religiosidade, religiosidade mórbida, religiosidade que não leva ao crescimento, que não leva à análise, à introspecção, uma religiosidade que nos faz conformista com um mundo em pecado, com um mundo em crise, religiosidade que observa as pessoas que vivem na miséria, e nós não temos a sensibilidade de amá-los, de ajudá-los, ou de poder ser parceiro dele numa obra, de poder levantar e fazer com que eles sejam livres para viver o melhor de Deus nessa terra. Nós não podemos viver. A minha preocupação com a igreja de Jesus na atualidade é de que nós temos sido superficiais, pouco profundo. Vivemos uma vida plástica, uma vida medíocre. Não temos nos preocupado com os miseráveis. É claro que nós não estamos generalizando. Deus tem levantado homens e mulheres. Sabe a experiência de Elias?
quando Elias achava que estava só, Deus fala com ele e diz: Elias, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram perante Baal. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus nessa geração. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus. Mas nós nos preocupamos quando vemos uma igreja que esteja cheia de pessoas religiosas, cheia de pessoas que não têm profundidade de compromisso com Jesus, cheia de pessoas que não têm relacionamento com Deus. Nós acreditamos que após essa pandemia, após esse processo que a humanidade está passando, Deus possa fazer com que a sua igreja venha a ser aquilo que ela nunca foi. Ela possa experimentar o melhor de Deus numa geração controvertida, numa geração de pessoas perdidas. A igreja venha se levantar no poder do Espírito Santo para estender a mão por aqueles que estão clamando na porta do templo, que estão clamando nos lugares mais inusitados dessa vida. Precisamos agir. Nós não podemos viver na indiferença, olhar as pessoas sofrendo, olhar as pessoas precisando de um abraço, precisando de ajuda, e nós ficarmos apenas na contemplação. A palavra de Deus nos mostra de forma clara, de forma objetiva, que Pedro e João olharam para aquele homem e sentiram a dor daquele homem. Fitando os olhos nele, diz a palavra de Deus, e ele disse: olha para nós. Olha para nós. Nós podemos olhar para nós, mas nós não podemos esquecer, em segundo lugar, de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas, de olhar para os miseráveis, para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós precisamos olhar para nós, mas precisamos olhar para os necessitados, os carentes. A Bíblia diz que Jesus viveu e ele não se cansou de fazer o bem. Ele viveu para ajudar, ele viveu para abraçar os inabraçáveis, para acolher os inacolhíveis, para se interessar por aqueles cujo endereço não existia para ninguém. Eu lembro de uma experiência, uma vez estava na BR-101, a BR estava cheia de carros, uma multidão de carros. Os carros estavam parados, não havia lugar para que os carros pudessem andar. E eu parei ali, saí do carro, os motoristas estavam saindo do carro, eu saí do meu carro e perguntei para um daqueles motoristas: o que é que está acontecendo? Porque houve algum acidente? O que aconteceu na BR? E eles disseram: não, é que o presidente da República está indo para Suape, está indo visitar uma obra lá em Suape. E eu fico pensando, as autoridades pararam uma BR porque o presidente da República estava indo para Suape, estava fazendo uma visita numa obra. Mas eu vejo no caráter de Cristo, aquele a quem eu vivo, aquele por quem eu me movo, aquele a quem eu imito. Ele parou uma multidão, não para atender um presidente da República, um rei ou uma rainha, mas para atender um mendigo. Sabe o texto de Bartimeu, que estava na porta de Jericó? Jesus parou uma multidão para dar atenção a Bartimeu, para dar atenção a um mendigo. Os discípulos fitaram em um mendigo, um coxo. Jesus, ele nos ensina que nós devemos olhar para o mundo, olhar para nós, mas nós também devemos olhar para o mundo, olhar para aqueles que sofrem, olhar para aqueles que precisam de ajuda, e não apenas olhar e viver na contemplação, mas nós precisamos agir, nós precisamos estender a mão, nós precisamos curar, nós precisamos trazer uma palavra de libertação, nós precisamos levar uma palavra transformadora. Como igreja, precisamos ser aquilo que Jesus foi. Como igreja, nós precisamos ser autênticos imitadores de Jesus Cristo. Olha para nós, disse Pedro e João: não tenho prata e nem ouro. Certamente aquele homem estava esperando uma esmola, estava esperando uma soma de dinheiro, estava esperando uma dádiva, um presente materialmente falando.
Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, havia passado pela experiência do Pentecoste, do derramamento do Espírito. Ele disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pegando pela mão, diz a palavra de Deus que houve uma transformação. Aquele homem que dependia das pessoas para chegar até a porta chamada Formosa. Pessoas levavam aquele homem, conduziam aquele homem até aquela porta, porque ele não andava. Ele não tinha firmeza nos seus pés. Agora aquele homem entra saltando dentro do templo, juntamente com João e com Pedro. Saltando dentro do templo, louvando e adorando a Deus. Na verdade, a palavra que faz com que o homem tenha uma mudança, uma transformação, é esse nome, chamado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, saia dessa caverna. Em nome de Jesus, saia dessa depressão, saia dessa angústia. Em nome de Jesus, receba o melhor de Deus para você viver nesse mundo. Em nome de Jesus, receba uma palavra libertadora para a sua vida. Em nome de Jesus, você pode ser melhor do que o que você tem sido. É nesse nome, que é sobre todos os nomes, que nós temos, como igreja, nós temos essa mesma ousadia de Pedro e João, de poder fazer uso desse nome, para poder abençoar a vida das pessoas. A igreja precisa saber os seus direitos e utilizar-se do nome que é sobre todo nome, para que pessoas sejam livres, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam curadas de depressão, curadas da ansiedade, curadas desse mundo de pecado, que vive no desespero, esse mundo doente. Nós precisamos usar o nome que é sobre todo nome, para que nós possamos ver as pessoas sendo livres, para que nós possamos ver as pessoas pulando, saltando, louvando, engrandecendo o nome de Deus. Olha para nós, essa é a palavra. Olha para as pessoas, olha para esse mundo e use aquilo que você tem de mais precioso, que é mais precioso do que a prata e do que o ouro, que é o nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, o marido volta para a esposa. No nome de Jesus, aqueles que estão com Covid-19 será curado. No nome de Jesus, as autoridades de saúde vão vencer essa guerra. Em nome de Jesus, aqueles que estão passando por pavor, por pânico, serão livres. No nome de Jesus, tudo muda. No nome de Jesus, a vitória chega. No nome de Jesus, a cura, ela é de fato concretizada. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Que essa palavra, olha para nós, ela possa servir de reflexão para que você olhe para você, mas que você olhe para aqueles que estão à nossa volta, que precisam da nossa ajuda, que precisam da graça de Deus e que precisam da nossa instrumentalidade para que esse mundo seja melhor do que o que ele tem sido. Que a igreja não seja um agente passivo, mas que seja um agente ativo, fazendo a diferença na vida daqueles que sofrem e na vida daqueles que precisam de cura e de libertação para as suas vidas. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem realizado na sua vida e por tudo que Ele ainda pode realizar e que Ele quer realizar, desde que você deixe Deus agir, desde que deixe Deus trabalhar. Vamos orar. Querido Deus, nosso bendito e amado Pai Celestial, em cuja presença estamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando os teus filhos, as tuas filhas, para que tenham, Senhor Deus, a capacidade de diariamente, de rotineiramente poder fazer uma introspecção, de ver como está a sua espiritualidade, ver como está o seu compromisso contigo e poder viver o novo de Deus todos os dias, o melhor de Deus a cada momento, sendo instrumento, sendo canal para abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Pai. Cura aqueles que precisam ser curados, liberta aqueles que precisam ser livres. Faz, ó Deus, de cada um de nós
servos e servas tuas. Precisamos ser, Senhor Deus, instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Amados irmãos, esse é um momento especial para os nossos membros. Então, não se sintam constrangidos, mas se desejar nos abençoar, fique à vontade. Banco Bradesco, agência 0289, conta corrente 130029, dígito 6, CNPJ 11.994.639/0001, dígito 56. Programações da Igreja Batista em Arto Lundegren 2. Quarta-feira, culto de oração e doutrina. Live no Instagram da igreja, @ibaui, às 19h30. Sábado, culto jovem no Instagram da Juventude Ibau 2, às 19h30. No domingo, temos culto pela manhã às 9 horas e culto à noite às 18h30. Os cultos de domingo serão transmitidos pelo canal do YouTube Igreja Batista em Arto Lundegren 2. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares a página da nossa igreja, para assim abençoar outras vidas. Gostaria de lembrar os irmãos que hoje à noite nós estamos celebrando a nossa ceia, a ceia do Senhor. Então a ceia será online e você na sua casa providencia o seu pão e o seu vinho. E certamente será um momento de grande enlevo espiritual. Convide pessoas para estar conosco nessa celebração da ceia e providencie o seu pão e o seu vinho. E juntos nós estaremos mais uma vez à noite, hoje à noite às 18h30, celebrando ao Senhor mais um culto de louvor e adoração ao seu nome. Amém. Eu queria que você que esteve conosco nesse culto, queria pedir que você pudesse, mesmo durante a semana, poder estar compartilhando. Compartilhe com seus grupos do WhatsApp, compartilhe com seu grupo no Facebook, mande mensagem para o Messenger, para que esses vídeos sejam assistidos. Se você quer abençoar a vida de uma pessoa com essa mensagem, você pode fazer isso. Você tem os seus amigos do Facebook, mande no Messenger. Se você tem os seus amigos do Instagram, envie essa mensagem, o link para que eles possam assistir, para que eles possam ser abençoados com essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra ela está para abençoar a tua vida, mas também está para que você seja canal e abençoe a vida de outros. Então compartilhe essa mensagem, mesmo que tenha passado o culto durante a semana, nos seus grupos do WhatsApp, nos seus contatos, você possa estar enviando essa mensagem para que Deus possa realmente estar trazendo uma palavra libertadora para a vida daqueles que certamente estão precisando. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esse momento de culto, por esse momento especial. Eu quero agora fazer a bênção, introduzir a bênção apostólica. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar abençoando a vida da sua família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a intercessão e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Semana abençoada para você, semana abençoada para a sua família, em nome de Jesus. Amém.